Vamos lá, análise técnica do Bitcoin, a gente rompeu o nível de resistência em 27.700. A gente estava há um certo tempo aqui dentro desse range, né, suporte em 26.300 e resistência em 27.700. A gente acabou rompendo esse nível de resistência para cima. E o Bitcoin teve um evento que a gente chama de short squeeze, né? Muitas pessoas estavam com posições de short e a gente teve um grande dump aqui no Open Interest agregado. Acho que o valor aqui é de mais ou menos 200 milhões de dólares de posições que foram liquidadas. E a gente consegue ver que o volume spot não foi tão interessante nessa movimentação de alta, e sim o volume de futuros, né? Por toda essa liquidação. Então a gente está vendo uma divergência entre esse movimento de alta, dentro, né, desse movimento de alta, entre o volume spot e o volume de futuros, que foi o que causou essa alta. Né? Muitas pessoas apostando na queda e o preço subiu para liquidar todo mundo. E agora o que a gente pode fazer? Dentro desse range, né, a gente tinha comentado que a gente não faria operações. A gente até tentou uma operação em Litecoin, que fazia sentido, com a mão muito leve, mas porque aqui a gente poderia ter uma série de rompimentos falsos, né? Então a gente estava esperando mais clareza, ou romper para baixo e esperar o diário sobrevenda, que não foi o caso, né? Que a gente acabou rompendo para cima. Agora com resistência principal nessa LTB aqui e na média de 50 períodos no diário, a gente precisa romper isso para dar continuidade ao movimento, senão é só mais um topo descendente e a gente vai poder retomar a tendência de baixa. Até então a gente não inverteu, a gente só fez um pivô aqui na resistência anterior, né, no topo anterior, na resistência de 27.700, mas a gente ainda não fez um pivô de alta, né? A gente precisa formar um fundo e romper essa linha aqui para a gente esboçar esse pivô de alta no diário. E esse retângulo aqui que eu marquei é o seguinte: a gente abriu a CME um gap de alta, né, no gráfico da CME, acho que é esse aqui. É. Então a gente pode vir ter algum movimento de baixa no curto prazo para fechar esse gap, e aí sim a gente pode formar esse fundo ascendente no gráfico diário e poder finalizar esse movimento de pivô, né? Então é isso que a gente vai aguardar, porque essa era a estratégia: ou romper para baixo, entrar no diário em sobrevenda, ou esperar um rompimento para cima e buscar fundos ascendentes no diário. Até então, o último fundo aqui formado em 25.800. Então, qualquer coisa acima disso, dentro desse intervalo, idealmente para fechar o gap da CMA, é um fundo ascendente no gráfico diário. E é isso que a gente vai buscar. Nesse movimento de alta, a dominância provou mais uma vez que está mais forte, né, no mercado. A gente teve um repique na dominância, ela está consolidando aqui. Isso, na minha opinião, até a gente perder 47% a dominância vai ter mais pernada de alta, e as altcoins contra o Bitcoin vão continuar sangrando, por mais que elas subam no par dólar, no par Bitcoin elas vão continuar caindo. Né? Claro que tem sempre uma exceção ou outra, mas no geral a gente vê que todas as altcoins par Bitcoin estão mais fracas, né, pelo movimento da dominância, e isso tem sido um padrão aí desde o início do ano, né, quando o Bitcoin rompeu lá os 16 mil dólares, a gente teve um fortalecimento da dominância e, como consequência, as altcoins caindo no par Bitcoin. A gente teve um leve spike também na volatilidade de 7 dias, quer dizer, isso aqui é a volatilidade implícita das opções, né? A gente teve uma volatilidade aí de 10%, né, já que o preço teve uma alta. A volatilidade de 7 dias teve uma alta aí de 2%, mas nada muito relevante. E, e na minha opinião, a gente ainda não teve, né, assim, um rompimento convincente, dado que o volume spot foi insignificante. O Paulo comentou aí antes que a gente teve volume, a gente está com volume histórico muito baixo no mercado como um todo, em níveis quando o Bitcoin estava lá em 5 mil dólares. Isso precede movimentos grandes, mas ainda não teve esse movimento. Isso aqui foi só um leve short squeeze aí no mercado, todo mundo apostando na queda aqui nessa região. O mercado vai e faz contra, né, e todo mundo é liquidado. Foi isso que aconteceu. Nenhuma altcoin chamando atenção também nesse momento. Mercado muito ligado ao Bitcoin, né? O Bitcoin sobe, o mercado sobe, mas o Bitcoin sobe mais pela dominância, o mercado cai, o Bitcoin cai menos. Né? Então, foi um movimento de rompimento, mas nada muito interessante até o momento. E agora a gente vai buscar esses fundos ascendentes no diário.
aguardando que a gente feche esse gap aqui da CMA e tenha uma oportunidade de risco retorno bom aí com stop no último fundo aqui em 26.800.